Olha aqui, ó, 7,7. Está aumentando a temperatura, viu, Tinga? Não está tão frio assim como dizem, viu, Tinga? Um prazer tê-lo aqui conosco. Um grande abraço, bom dia. Bom dia, bom dia. Se tratando do número 7, eu fico bom, fico feliz. 7 graus. Foi com a 7 que começou tudo, né? Exato. 7, driblador, ponteiro, chegava à linha de fundo, depois virou volante, depois virou articulador. Isso prova que com entrega dá para chegar lá, né, Tinga? Futebol, o jeito que ele acontece, na verdade o jogo de futebol é isso. Se eu estiver do lado do campo, meu comportamento tem que ser de quem joga do lado. Se eu estiver dentro do campo, meu comportamento tem que ser de quem joga dentro do campo. Então eu acredito que o futebol, para te entender o jogo, quanto mais posições você treinar nelas e jogar nelas na formação, isso te dá um entendimento melhor de jogo, né? Se eu estiver dentro da minha área e tiver um comportamento de atacante, talvez eu tenha um risco de fazer um gol contra, né? Tem que ter um comportamento de zagueiro. Ô Tinga, você rejeitou proposta do Internacional, porque vira e mexe se especula, olha, o Tinga poderia ser o gerente, o administrador de vestiário, sei lá que denominação se dê, mas se fala muito no seu nome. Inclusive, alguns dizem publicamente, nós conversamos com o Tinga. Por exemplo, o doutor Roberto Sigma disse em entrevista, mais de uma vez, que se ganhasse a eleição, gostaria de tê-lo a seu lado. E a própria direção atual deixa vazar essa informação de vez em quando, de que você poderia ser uma alternativa para ajudar o técnico no vestiário, como já fez lá em Belo Horizonte. O que há de verdade, o que há de especulação em tudo isso, Tinga? Bom, é bom que tu me ligou, e na verdade você me ligou um bom tempinho atrás, e como tu já me conhece há um bom tempo, o que eu te digo quando para me falar? Só depois de quando? Deixa eu me lembrar. Não ganhar, não. Após vitória. Isso. Para não ser oportunista, isso mesmo. Eu já tenho o maior respeito com o clube, com toda a história, que eu não gosto de dar entrevista. Tenho falado muito pouco sobre futebol, já não estou tão atualizado para falar. E tenho sempre cuidado de não falar em cima de derrotas, né? Porque isso tudo parece que você está trazendo mais problema para o clube, que às vezes eu vejo acontecer de alguma forma. Primeiro, nesses últimos meses que se falaram que me ligaram, que me apresentaram proposta, isso não é verdade, né? Não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi uma conversa lá se eu não me engano, em janeiro. No início, aconteceu uma conversa, mas já estava tudo pronto, né? Como que eu vejo o futebol, né? Primeiro que eu me preparei, né, para não esperar o futebol me chamar a hora que o futebol quer, né? Eu tenho que seguir minha vida, eu tenho meus filhos, eu tenho minha vida, eu tenho que me sustentar. Então eu me organizei para viver, né? Para tocar minha vida, para viver um novo momento dos piores cenários do jogador, que é a aposentadoria. Então eu não estou hoje na minha casa esperando a hora que o clube, né, me chame para me trabalhar. Eu tenho coisas, eu tenho uma vida. Então não é assim que funciona, vem para cá trabalhar como se eu estivesse esperando. Então eu tenho o maior respeito pelo clube, o presidente sabe disso, as pessoas lá dentro sabem disso. E eu tenho minhas ideias de um dia eu trabalhar no clube, desde que eu seja realmente importante para o clube, no sentido de projetos, né? Na minha concepção de que eu entendo de futebol mundial, um coordenador de futebol, dificilmente ele chega depois de toda a comissão, de tudo estar pronto, né? Como é que você vai coordenar algo que você não ajudou a escolher? Tudo isso, essas coisas no Brasil, isso não estou falando de Inter, estou falando de Brasil, essas coisas às vezes são mal organizadas, né? Então é uma coisa que eu penso um dia trabalhar no futebol, e principalmente no Inter, isso eu nunca escondi disso, mas a coisa é no seu tempo, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10, pode ser daqui 20, pode não acontecer, né, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu confesso que hoje eu estou muito feliz pelo que o Inter está fazendo, né, a partir dessa troca, e principalmente para a chegada do Paixão. Acho que era isso que o Inter precisava, e as coisas daqui para frente vai acontecer, e aí não vai precisar contar com mais ninguém.
Pois é, a história de que um dia você vai ser presidente, você mantém esse desejo? Você acredita que ainda tem um caminho a percorrer? Ou está chegando mais próximo desse momento? Uma vez nós conversamos, você disse, não, eu como grande colorado e tal, gostaria sim de ser um dia presidente do Internacional. Você mantém isso ou você acha que pode ajudar de uma outra forma sem precisar chegar ao cargo máximo? Primeiro que eu acho que como qualquer empresa bem-sucedida, nada impede de você passar por vários setores para se tornar um presidente. Isso até te torna muito mais completo, né? Tu poder ter jogado, poder trabalhar em outra área e um dia ser presidente. Isso nada impede, acho que isso aí até te qualifica da melhor forma do que tu chegar presidente. Quando eu falei isso, inclusive foi até no teu programa, a gente falou num tom bem, né, bem tranquilo, né, porque o que eu vejo hoje no futebol, analisando de fora, bem pouco, né? A própria imprensa exige que os jogadores, que as pessoas do futebol, os diretores, os presidentes, deem entrevista. E às vezes o jogador, principalmente o jogador quando sai do campo, ele dá uma entrevista solta, ou às vezes no calor do jogo, e no outro dia é feito toda uma polêmica em cima desse atleta, em cima desse diretor. Então, de repente, as pessoas têm que entrar no acordo. Quer que as pessoas se comuniquem como era no passado, que era muito tranquilo, eu saía no portão do vestiário, tu me pegava ali com o fio ali, e me perguntava um negócio e eu falava. E muitas vezes saía alguma coisa errada e no outro dia você não pegava aquilo lá e tornava um clima pesado ou um discurso de que levaria um problema para a equipe. Então, da mesma forma, quando eu te falei isso, foi pensando que um dia o futebol brasileiro vai se profissionalizar, porque ainda é uma coisa que eu não consigo entender isso no âmbito geral, né? O presidente de um clube ser responsável por milhões, né, por contratações milionárias, por salários milionários, e ele não ser remunerado por isso. Isso não me cai na cabeça. Então eu penso que um dia o futebol vai ser, né, profissional na essência, do começo ao fim, e talvez ali se abra uma oportunidade para que as coisas sejam realmente profissionais. Porque eu vejo as mudanças do futebol sendo faladas, agora estão se falando de liga, já se falaram de liga em outro momento, mas o que me preocupa não é a nova liga, a nova CBF, nova sigla. O que me preocupa é o CPF. Eu quero saber quem são as pessoas. O que vai determinar se as coisas vão sair corretas ou não é o CPF das pessoas. Ela tem crédito, ela tem credibilidade, ela é confiável ou não. Senão só muda a sigla, só muda, né, o jeito de fazer as coisas, mas talvez o jeito de fazer mudando continua não trazendo credibilidade. Então, quando eu falei sobre presidente, eu falei acreditando que um dia o futebol brasileiro vai ser, né, ter esse crescimento que já está tendo. Hoje eu já vejo tanto o Inter, o Grêmio, né, com pensamentos de visão empresarial, algumas coisas acontecendo, ele enxugando algumas coisas. E eu estou torcendo aqui como todo mundo. Bom, Tinga, dentro do futebol brasileiro, você vê uma mudança já. É claro que vai surgir agora a possibilidade do clube se tornar SA, e é uma tentativa de recuperar Vasco, Botafogo, né? Algumas instituições, alguns times que não podem sucumbir no entendimento do governo, porque isso aí seria ruim para o povo, né? Porque ainda tem muita torcida o Vasco, tem muita torcida o Botafogo, o próprio Fluminense está mal das pernas, o Cruzeiro nem se fala. Você acha que é um bom caminho? E o Bragantino serviria como referência, já que é um clube empresa, só que daí tem dono, né? Como eu acabei de falar aqui, eu acho que é um bom caminho. O que vai diferenciar é quem vai ser essas cabeças lá em cima, né? Quem são os, eu costumo brincar, quem são os CPF. É isso que determina a condição, a credibilidade, a confiança e a seriedade dos novos projetos. Eu só acho que é inevitável, entendeu? Se quiser manter o futebol brasileiro é inevitável, porque se tu for analisar, todo ano morre 1, 2, 3 clubes aí financeiramente. Isso é uma regra aí nos últimos 20 anos, todo ano morre um financeiramente. Né? Nos últimos anos tem sido Cruzeiro e Vasco, um no mínimo, né? Na verdade são mais clubes.
cada vez tem diminuído mais, né? Eu lembro do Clube dos 13, onde todo mundo tinha, os 13 tinham uma qualidade, hoje já não é 13. Hoje tu vai pegar no Brasil quem consegue honrar com seus compromissos, talvez 4, 5 clubes, e olhe lá. Tinga, em relação às chances de Grêmio de Internacional no campeonato, essa derrapada do Grêmio no começo, lhe tira a oportunidade de título? E o que você acredita para o Inter? O que o Internacional pode conseguir? Primeiro sobre o Inter, que eu acho que o Inter pode conseguir fazer exatamente o que fez no ano passado. Né? Eu penso que a única coisa que o Inter tem que seguir fazendo é resgatar a sua cultura, não querer mudar uma cultura. Cultura é uma das coisas mais difíceis de se mudar numa organização, né? E talvez é a cultura que mantém ainda o amor, que mantém a paixão, que mantém a aceitação, né? Então o Inter tem uma cultura, né? Uma cultura de um jogo agressivo. Um jogo agressivo não é jogo de risco, né? Não é um jogo na sua área, é um jogo competitivo, que o Abel fez, né? O Abel fez exatamente o simples, e o simples é bem difícil de fazer, né? Eu tento fazer um arroz e feijão aqui em casa, temperado igual da minha mãe, não consigo. É difícil pra caramba. Então, né, a cultura talvez seja essa cultura que tornou o Inter campeão de tudo, né? E eu acho que muito perigoso a gente querer mexer, que talvez com o maior valor, todos os clubes que eu conheço, e os caras vêm jogar contra o Inter aqui, os caras vêm, né, pensando na cultura. É muito difícil jogar lá, é difícil jogar no Beira-Rio, é jogo duro, os caras chegam, os caras encostam. Agora no frio os caras já começam até já ficar com medo de vir jogar, porque tá frio. Essas coisas né, do jogo endurecido, isso é cultura, e isso levou o Inter a ser campeão do mundo. O Inter resgatando essa cultura, o Inter briga com qualquer time, né? E o torcedor nunca reclamou de um jogo ser mais bonito ou mais feio. O torcedor reclama se não aparecer um canequinho no armário. Então o Inter fazendo isso, como já está tentando fazer pelo que eu tenho visto, o Inter briga com qualquer um, né? Tem jogadores que têm mostrado isso, final de Copa do Brasil, final de brasileiro, não é para qualquer um. É difícil, o Brasil é muito difícil você chegar nas cabeças no Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional é mais difícil que a Libertadores. E o Inter mostrou que chegou nos dois. Então acho que o Inter está no caminho certo. E o Grêmio, né, falando agora um pouco de Grêmio, pelo que eu tenho visto, algumas coisas que está acontecendo ali, consegui vivenciar tanto no Inter como no Cruzeiro, né, que é a reta final de um grupo vencedor. É sempre muito difícil, né, essa transição, né, os seus ídolos, né, como eu brincava nos clubes, né, a prefeitura. Eu sempre fiz parte da prefeitura, né, eu fiz parte sempre da prefeitura do clube cedo, né. Uns antigamente diziam que era panela, né, a minha geração no Inter ali, Fernandão, Klemer, eu, Yalen, né, uma prefeitura, e no Cruzeiro eu fiz parte da prefeitura também, que era eu, Dedé, Léo, Henrique. E eu sempre digo, uma panela, uma prefeitura que leva caneco para dentro do clube, eu quero sempre na minha equipe, né? Que trabalha pelo certo, que busca o caminho certo, que forma novos jogadores, porque quando você tem um grupo forte que pesa pelo trabalho, ele prepara novos jogadores para também seguir vencendo. Só que o final disso é sempre, a transição disso ela é muito delicada, né? E eu vivi isso no Inter, né? A partir de 2011, 12, a gente viu que levou tempo, tanto que até hoje não conseguimos ganhar algo nacional, porque é difícil, é normal, e eu acho que o Grêmio vai passar por isso, que é uma coisa normal, né? Se o clube entender que isso ia acontecer de algum tempo, de algum momento, em algum tempo, mas eu acho que o Grêmio vai ter um pouco mais de dificuldade que o Inter. Lucas Katsurayama, diga aí. Tinga, bom dia. Especificamente sobre um determinado momento do Inter, a saída do Miguel Ángel Ramírez e a chegada do Diego Aguirre. Qual a sua avaliação sobre a saída e a chegada do novo treinador? Eu sempre tenho cuidado muito grande de falar sobre pessoas no futebol, até porque eu estou fora, mas está no jornal que Tinga falar isso do fulano. Não, nós estamos falando de várias coisas. Eu sei que amanhã um vai tirar do contexto e vai falar que eu falei A, B ou C.
eu volto a repetir, é muito difícil mudar uma cultura, né? E uma cultura de um clube centenário, tu não muda com uma pessoa. E eu acho que foi isso que talvez foi o grande pecado, é tentar mudar uma cultura, principalmente uma cultura que venceu muito tempo de um jeito, com uma pessoa, né? E talvez essa pessoa não ter tanta experiência, né? Principalmente em mudar algo, né? Então acho que a chegada, que era um baita treinador, dava para ver as ideias, mas eu sempre digo, cara, o treinador ele influencia 20, 30% do resultado do jogo. E até a bola rolar, depois que a bola rolar, o jogador sempre foi. Então, de repente, você querer mudar uma cultura com uma pessoa e essa pessoa ainda está fora do campo é muito mais difícil. Então, acho que foi isso que talvez trouxe uma dificuldade bem grande para um time que já vinha com uma confiança muito grande de terminar o brasileiro pau a pau com o Flamengo, que gastou 5 vezes mais que o Inter. Então foi uma dificuldade, e agora chegou a Gui, que por mais que seja estrangeiro também, mas já conhece aqui, jogou, entende como funciona o Inter, como funciona o torcedor, o que se espera, e acho que isso traz um pouco mais de confiança para todo o torcedor, e a gente segue torcendo. Isso não quer dizer que vai ganhar ou não, porque a única coisa incontrolável é o resultado. O resto tudo tu consegue controlar, a organização, né, a gestão. Mas depois que a bola rola ali, tu pode fazer de tudo e não ganhar o jogo. E pode fazer bem menos que o adversário e ganhar o jogo. Então, acho que essas coisas de fora, de pensamento, de como funciona o clube, o que a torcida tem esperado, o tempo que a torcida já está passando sem uma conquista de verdade, tudo isso as pessoas que estão trabalhando no Inter hoje, elas sabem. Eu sou bem bairrista nesse sentido de entender o futebol gaúcho, até por ter jogado 2 vezes no Grêmio e 2 vezes no Inter. Então tem coisas que acontecem que a gente só de olhar, acredito que vocês aí, principalmente o REC, tem mais de décadas de futebol, tem coisas que tu enxerga, quando encosta no aeroporto a gente já sabe, isso aqui 90% de dar certo, ou quando vai dar errado a gente já dá uma prévia antes, por conhecer um pouco como funciona o futebol gaúcho. E o futebol brasileiro e gaúcho, ele é repetitivo, né? Afinal de cada jogo a gente já sabe quem vai ser o vilão, quem vai ser o mocinho. Mais ou menos assim que tem funcionado o futebol. Estamos conversando com Paulo César Tinga, ex-craque de Grêmio, de Internacional, de tantos outros times, vencedor também no Botafogo, vencedor também no Cruzeiro, enfim, um vencedor na vida, como disse um ouvinte há pouco aqui. Nicolas Wagner, diga aí. Bom dia, Tinga, prazer falar contigo mais uma vez. E bom dia. Tu também tiveste experiência fora do país, jogou na Europa, e aproveitando essa tua experiência, eu sei que tu é um cara que acompanha bastante futebol, nós temos tido agora em concomitância a Eurocopa e a Copa América, e muito tem se comentado sobre o nível técnico dessas competições. Tu enxergas que o futebol sul-americano está ficando cada vez mais longe do futebol europeu em nível de qualidade de jogo, Tinga? Eu vou te confessar que está bem difícil de olhar a Copa América. Eu acho que eu devo ter olhado uns 5 minutos de algum jogo. Acho que, se eu não me engano, foi até ontem. Eu troquei de canal, estava passando, acho que Argentina e Bolívia ali, e aí tinha acabado um gol do Messi, aí acabei olhando 5 minutos. É muito difícil de olhar, porque não é só o jogo, né? É toda a estrutura, né? Quando você olha uma Euro, né? Você vê um estádio claro, né? E ainda com público, isso distancia mais ainda da qualidade. Tu vê uma organização, operação assim, e de repente você liga o jogo à noite, o estádio já parece que não está nem iluminado, a grama tu já vê algumas coisas diferentes, e aí tu vai pro jogo, o jogo para mais, muita falta. É basicamente o que acontece também no brasileiro, né, em dias normais, no domingo, né? Tu acorda, olha a Champions League, olha a Premier League, né? Aí de repente passa alguma coisa
Campeonato Espanhol, o alemão, e de repente às 4 da tarde começa o brasileiro. Aí é falta, é jogo parado, é o VAR 300 minutos para decidir uma coisa. E tudo isso vai afastando nós do espetáculo, né? Então é uma distância muito grande. E o tipo de jogo, né, tático, tu vê que ele vai e volta, né? Agora já estamos falando de novo do 3-5-2, é coisa que se jogou em 3-5-2 nos anos 2000, foi campeão mundial jogando com o Filipão no 3-5-2, e aqui no Grêmio com o Tite no 3-5-2. Então tu vê que não tem ninguém mais moderno, mesmo moderno. Tem o que se fazer, o que se pede naquele momento, o tipo de pessoas que você tem no clube. Então, em termos de jogo, isso não me assusta, que os mesmos jogadores da seleção são os principais jogadores no mundo. Então não é o jogo, é o todo, né? O quanto para o jogo, o quanto o juiz incentiva o jogo, o quanto o VAR influencia no jogo, no sentido de tempo. Tudo isso vai tornando uma distância e a gente acaba sempre enxergando, pelo amor que a gente tem pelo futebol, pelo jogo, que a grande distância é na parte tática. E não é só nisso, é no todo. Por isso que dá esse choque muito grande, uma distância que, confesso que não tem condições de olhar a Copa América na mesma época de uma Euro, fica muito longe. Nem precisa dizer que tem 500 recados aqui te elogiando, pedindo que você pegue já de uma vez por todas o Internacional, se junte ao Paixão e dê cara em definitivo para o vestiário do Internacional, junto com o Diego Aguirre, mas como disse o Tinga, tem que primeiro ser convidado, estudar o que vai acontecer, olhar o projeto, e também nesse sentido, muitos elogios à sua calma em tomar uma decisão e não sair aí pegando qualquer coisa e tudo mais. Foi sempre assim na sua vida, Tinga, porque você jogou no Rio, jogou em Minas Gerais, jogou no Japão, jogou no Grêmio, depois jogou no Internacional e teve personalidade em se declarar colorado. Você sempre foi metódico assim na sua vida ou a vida foi te ensinando os melhores caminhos? Não, a vida que vai nos ensinando, né? Um pouco de metódica é a Alemanha, né? Os 4 anos na Alemanha ele me preparou. E a vida, assim, né, Rec? Eu sempre... o que aconteceu hoje? Por que eu estou falando aqui? Ontem você me ligou, eu te disse, pode me ligar amanhã. Eu trabalhei 19 anos no futebol profissional, né? 6 anos no Grêmio, 4 anos no Inter, sendo 4 passagens, né? Alguma vez tu ligou para algum assessor meu? Eu nunca tive assessor, eu sempre assessorei a minha vida, né? Eu tive empresário, que foi o Tadeu, que foi nas questões de contrato, mas de dar entrevista, de sentar com pessoas para fazer negócio, sempre fui eu. E com isso eu errei bastante, aprendi bastante. Então a vida foi me ensinando. E bem como tu citou agora, de escolher o melhor momento, não é a questão de escolher. O futebol, eu vivi isso no Cruzeiro um ano. Quando você trabalha como diretoria, você trabalha 24 horas. O celular toca, tudo tu resolve. Justamente no meu caso, eu tinha confiança dos jogadores, eu tinha confiança da diretoria, eu tinha confiança do treinador, eu tinha confiança do torcedor. Então tudo canalizava pro meu lado. Então eu trabalhava 24 horas. E futebol tu não pode ir meia boca. Eu não consigo largar minhas coisas e trabalhar no futebol. E aí o clube está jogando domingo, eu estou segunda dando uma palestra. O time pede, como é que o torcedor me vê? Pô, tu tinha que estar lá trabalhando, não palestrando. Então, no futebol me aceitaria como eu tenho hoje meu tempo, que eu tenho coisas fora? Não. Eu entendo e não adianta eu pedir isso no futebol. Eu sei como funciona a paixão do torcedor. E não vai conseguir entender de eu ir 2, 3 vezes por semana no clube e de repente ele me vê lá no Rio de Janeiro fazendo um evento ou na minha empresa cuidando de alguma coisa. Ele não vai aceitar isso, entendeu? Então, como eu já sei do futebol, eu não vou querer impor algo que eu sei que na hora ali não vai acontecer, porque o futebol é paixão, é emoção, é cultura, tudo isso está no pacote, tudo isso engrandece o futebol, e eu que tenho que saber, se eu não tenho condições de entregar meu tempo todo por ter outras coisas, eu tenho que esperar o dia que eu puder fazer isso. Então é mais ou menos isso que eu tomo as decisões. Mas eu aprendi, ou na verdade não aprendi tudo, estou aprendendo muito pelas quedas e muito por fazer as coisas sozinho. E hoje meus negócios fora do futebol, eu fui cavando, fui entrando, fui pedindo oportunidade, fui sendo curioso, perguntando, entendendo, e as coisas têm acontecido para a minha vida.
Grande Tinga, craque dentro e fora de campo. Tinga, ídolo das duas torcidas. O Tinga disse tudo. Pergunta para ele se ele trabalharia no Grêmio. Sou colorado. Tinga foi monstro como jogador. É fera nos argumentos. E tem outro aqui agora para encerrar que não está muito feliz contigo, viu, Tinga? Normal, mas isso é importante também. Primeiro, uma das coisas mais perigosas é o elogio, né? Eu gosto de construção, eu não me emociono não com elogio. Sei no que sou bom e sei um monte de coisas que eu sou ruim também. Não, mas eu falei isso justamente porque é uma brincadeira que eu vou fazer contigo. Olha aqui o Benício de Gravataí, o que ele diz. Eu sei como é que é o Tinga. O Tinga é um cara tranquilo, né? Tanto no elogio quanto na crítica. Bom dia, Rec. Só tenho uma mágoa do Tinga. Ele ser expulso contra o São Paulo. Quase infartei, até terminar o jogo. Tinga, ser humano fora de série. Benício de Gravataí. Tu quer pedir desculpas para ele pelaquela tua expulsão? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe que eu tô esperando, eu tô louco que qualquer jogador seja expulso, fazendo um gol de final de Libertadores, né, mostrando, agradecendo a Deus, né, porque eu sei de onde aconteceu, por onde veio, o que tá por trás, né, de tudo aquilo que aconteceu. Então eu tô louco, eu como torcedor, eu fecho agora, se quiser 3 jogadores serem expulsos numa final de Libertadores e os 3 fazerem um gol, eu sofro junto no vestiário com ele, eu choro junto. Então, se ganhar uma Libertadores pela primeira vez num clube, né, quase centenário naquela época, tu quer ganhar um jogo sem sofrer uma Libertadores, é difícil. Então você deu um saborzinho especial com aquela expulsão. Eu sei. E não foi a primeira, né? Depois, quando eu voltei na segunda, eu também fui expulso na semifinal com São Paulo. Então tudo está dentro dentro lá do princípio, né? Eu fui assaltado num brasileiro numa expulsão. Então Deus quis mostrar exatamente que é Ele que dá, é Ele que tira. Então fui expulso em 2005, nos tiraram o brasileiro. Mas Deus foi tão bom que eu fui expulso em 2006, não veio um brasileiro, veio uma América, né? E 4 anos depois vem a América de novo. Então eu sei o que espiritualmente que tem acontecido naqueles momentos. É bom esse Tinga. Eu vou te dizer uma coisa, o Tinga dá nó em pingo de éter. Grande Tinga, um grande abraço, disponha da gente sempre aqui, Tinga. Valeu, um abraço a todos aí.